Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O uso do celular e a imprudência são os principais causadores de acidentes de trânsito entre jovens no país. É o que revela um levantamento realizado pelo seguro DPVAT. Basta um olhar atento e é possível ver a mesma cena várias e várias vezes. Jovens motoristas ou pedestres distraídos sequer percebem que estão em risco. Este rapaz ao celular quase é atingido por um ônibus. Já esta mulher atravessa uma movimentada avenida na região da Savassi, em Belo Horizonte, com um sinal aberto para os carros. Imprudência que uma hora vira estatística. Por dia, 67 jovens entre 18 e 34 anos se envolvem em acidentes de trânsito no Brasil. Nos últimos 2 anos, foram 50 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT só para esse público. 37 mil delas devido a acidentes com sequelas permanentes e outras 4 mil por morte. Os dados divulgados pela seguradora Líder mostram que a maioria dos jovens conduzia o veículo no momento do acidente. O jovem, ele tem uma atração pelo risco. Isso é natural dessa faixa de idade. Então, ele é mais imprudente. Existe a onipotência, ou seja, eu dou conta, eu consigo, eu vou me livrar, me dar bem nessa situação. De acordo com o levantamento, a motocicleta foi o veículo que mais se envolveu em ocorrências. Em 84% dos casos, lá estava ela. Para a especialista, o problema começa no próprio processo de formação de condutores, que não leva em consideração a dinâmica do trânsito. A conduta do motociclista também precisa ser revista. Ele está deslocando exatamente entre os veículos, ou seja, ele tinha que estar entre a faixa de segurança e ele está exatamente sobre a faixa, e aí tem uma proximidade muito grande com os outros veículos. Para este cirurgião geral, é comum atender casos de traumas devido a atropelamentos ou colisões, situações que geralmente causam danos severos. Tem uma estatística, no trauma que para cada em números, tá? Proporcionalmente, para cada uma pessoa que morre vítima de trauma, 3 outras pessoas, em números, vão ficar sequeladas definitivamente. Que tal os adultos começarem a ter comportamento adequado, seguirem, respeitarem as leis, para que os nossos jovens possam espelhar nos seus pais, nos seus parentes, nos seus tutores, e assim ter um comportamento mais adequado no trânsito. Eu sou o Ariel e tenho síndrome de Down. A meu lado está meu amigo surdo, Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre responsabilidade. O que é ter responsabilidade? É cumprir uma tarefa que foi combinada entre você e outra pessoa, seja na sua casa, na família, no trabalho ou nos estudos. Ser responsável é fazer parte de um mundo onde eu respeito as regras e fico inserido na comunidade. Por exemplo, eu trabalho, estudo, faço parte da ONG. Tenho todos os dias que cumprir o horário. Respeito as pessoas, as regras, os lugares. Me dar bem com os meus colegas. Falar bem para vocês. Enfim, eu tenho que fazer a minha parte para contribuir com a sociedade. Devemos ser felizes por sermos responsáveis. Ariel Telelibras. Muita gente considera os animais domésticos parte da família. Por isso, quando eles se vão, a dor da perda também provoca muito sofrimento. Um tipo de situação que tem levado hospitais veterinários a oferecer assistência psicológica para suportar a morte dos bichinhos. Para a Tayene, a chibunga era mais do que um animal de estimação. Ela veio aqui para casa
meses depois em que meu pai faleceu, então ela preencheu aqueles espaços que estavam vazios. Então ela era uma excelente companheira pra gente. Mas em maio deste ano, teve que se despedir da cachorrinha. Ela morreu aos 9 anos de idade, depois de sofrer com complicações de uma cirurgia. Algo difícil de superar. Em nenhum momento ela desistiu, em nenhum momento ela deixou de ter alegria, em nenhum momento ela deixou de passar alegria pra gente. Eu acho que isso foi o mais importante. Para ajudar a superar a perda dos bichinhos, este hospital veterinário oferece assistência psicológica aos donos dos animais. O serviço existe há 3 anos e atua em situações delicadas, como, por exemplo, quando se é preciso decidir por uma eutanásia. A gente tem todas as fases muito parecidas, né? Claro que do humano não tem a questão da eutanásia, porque não é permitida, mas a do animal tem muito disso e muito da tristeza e a dificuldade de se elaborar o luto é mais ou menos ao mesmo tempo. O serviço está incluso no tratamento dos animais de estimação e também é oferecido aos profissionais que trabalham no hospital. A atuação da psicóloga foi primordial para principalmente manter a serenidade e a esperança, porque onde há vida há esperança. Eu tenho certeza absoluta que eu vou querer ter um outro animalzinho, porque é amor demais. A gente tem amor demais guardado. E eu acho que eles nos ajudam a colocar esse amor para fora. Família. Primeiro, vamos ver alguns sinais. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Agora vamos ver estes sinais em frases que falem sobre este assunto, família. Hoje meu pai acordou cedo, às 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Antes de sair, ele deu um beijo em mim, no meu irmão e na minha mãe. Minha mãe levou o meu irmão e eu para a escola. No final da tarde, já anoitecendo, meu pai buscou o meu irmão e eu e voltamos para casa. Minha mãe preparou pra gente um delicioso jantar em família. Com a chegada do Natal, o que mais a gente vê nas ruas e residências são enfeites dos mais variados tipos e estilos. Mas será que as pessoas estão tomando os devidos cuidados com a instalação elétrica? Se o Papai Noel morasse em Belém, provavelmente a casa dele seria no endereço do seu Irineu. Aqui exala Natal por tudo quanto é parte. E essa é uma tradição que veio de berços. Uma questão cultural de nossas famílias, tanto da família da minha esposa quanto da minha família. Então, é uma tradição familiar, na realidade, que nós herdamos de nossos pais e trouxemos hoje para nossas vidas, né? Para a vida das famílias que nós constituímos ao longo desses 35 anos. Para fazer uma decoração bacana de Natal, não é preciso ter rios de dinheiro. Basta ter um pouco de criatividade e saber reaproveitar aqueles enfeites que estão empoeirados lá no fundo do armário. Agora, nem tudo resiste ao tempo. E um bom exemplo disso são os jogos de pisca-pisca. Aliás, qualquer coisa que envolva fiação elétrica é preciso ter muito cuidado na hora de usar, seja ele novo ou principalmente velho.
Às vezes, a preocupação em economizar é tão grande e a gente nem percebe que corre risco de morte e de perdas materiais. O risco iminente é o risco de curto-circuito, que muitas vezes pode ocasionar um incêndio, né, ou acidente de grande proporção. Por isso a gente trouxe algumas dicas que é para você não ter certas dores de cabeça nessa época. Evite as tensões e benjamins e as famosas gambiarras, que são aquelas ligações improvisadas. Cercas, grades e qualquer outro material metálico tem que ser isolado dos fios para evitar o risco de tomar um choque. E se for reutilizar os luminosos dos anos anteriores, faça como seu Irineu. Sempre fazemos os testes antes, renovamos o que precisa ser renovado e reutilizamos aqueles que estão em condições e nos preocupamos em comprar sempre de acordo com o atestado do Inmetro. E não pense que para por aqui. É muito importante checar a instalação elétrica da residência. Para isso, precisa chamar um profissional devidamente habilitado e qualificado para verificar a condição dessas instalações, a procedência do material que você está utilizando e, sobretudo, observar onde essa instalação está sendo realizada. Mais vale a segurança na mão do que os caprichos da decoração voando. Assim fica mais difícil que o barato do Natal saia o olho da cara para o resto da vida. Vale a pena a gente extrapolar e superar algumas dificuldades no que diz respeito a questões de consumo. Vamos utilizar com parcimônia e com economia, com sapiência. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.